vocês vão fazer virtual, o nosso horário de aula começa às 17h05, tá? Então, eu dou uns 2 minutinhos. Aí, caso dê algum problema na sua conexão, você faz a solicitação novamente, ou senão você fala com a galera aí o que nós podemos fazer, tá bom? Como eu falei para vocês, a aula é gravada, então, se você não puder, por algum motivo, assistir a aula, depois você assiste, provavelmente amanhã, eu já disponibilizo no YouTube, tá bom? Então, eu coloco no portal didático um link para você assistir lá no YouTube. Então, a nossa analítica experimental vai ser um pouco diferente esse semestre, né, devido a essa pandemia. Eu vou tentar, dentro do possível, fazer aulas práticas ao vivo, tá? Ou seja, né, se você entrar nesse horário, você vai poder assistir a aula. Tudo que for possível fazer ao vivo, eu vou tentar fazer. Lógico, depois, né, vai estar gravado para você assistir novamente. E se precisar de alguma complementação, aí eu coloco os vídeos no YouTube para você fazer a complementação. Eu vou mostrar para você aí Vocês estão vendo o cronograma aí? Agora, como eu estou... Sim. Agora, como eu mudei de janela, né? Então, de vez em quando, eu vou perguntar a vocês não sim, só para... Bom, então você chegou a dar uma olhadinha no cronograma. Nós vamos tentar seguir esse cronograma, tá? Mas isso tem hora que não depende da gente. Eu faço parte de alguns conselhos, né? Então, de repente, por um motivo ou outro, nós não vamos ter aula, mas aí eu coloco o material, disponibilizo o material para vocês, sem problema nenhum. O nosso conteúdo de hoje está aí, né? Vai ser a apresentação da disciplina, elaboração de relatório, tabelas, quadros, gráficos e o teste Q. Bom, antes de eu entrar no assunto da aula de hoje, eu tenho que falar para vocês o seguinte. Nós vamos ter as atividades no formato de relatórios. E, se houver necessidade e der, 2 provas teórico-práticas. Então, são previstas em torno de 9 a 10 atividades, tirando 2 que serão provas teórico-práticas, individuais, tá? Então, as avaliações teórico-práticas serão individuais. O restante das atividades vão ser na forma de relatório. E esse relatório será no grupo de 4 pessoas. Tá? Então, vocês se organizem. Tá? Eu quero um grupo de 4 pessoas. Se, quando você tem aula prática aqui comigo, eu não aceito grupos de 1 a 2 pessoas, então, longe, melhor ainda, né? Porque você não tem nenhum subsídio para falar que não faz o relatório em grupo. Então, você comece já a organizar aí grupos de 4 pessoas. Se no final das contas, né, tiver uma pessoa a mais, ou seja, uma pessoa que durante tudo não conseguiu o grupo, aí essa pessoa entra para formar a 5ª pessoa. Não será aceito grupos de 3 pessoas e nem de 5. Então, são grupos de 4 pessoas. E se houver necessidade, sobrar uma pessoa ou sobrar 2 pessoas no final das contas, entrarão para formar os 2 grupos ou 3 grupos de 5 pessoas. Tá certo? Bom, como vai ser o relatório que eu vou explicar daqui a pouco? O relatório vai ter 2 correções. A nota de cada relatório vai ser a média das 2 correções. Então, você vai ter direito a uma correção. Qual é a diferença? A diferença é que a primeira versão do relatório vai ser manual, ou seja, escrito a caneta. Escrito a caneta. Como são 4 pessoas do grupo,
Então, um relatório fica para uma pessoa, o outro para o outro, outro para o outro, outro para o outro, e depois repete novamente. Então, cada pessoa vai ficar responsável no sentido de escrever manualmente 2 relatórios. Depois que vocês postarem no portal didático o relatório em data prevista, né, que eu vou passar para vocês, eu vou corrigir e vou devolver para vocês. A segunda versão do relatório, ela é digitada. Então, aí você vai mandar o relatório digitado para mim. Então, você vai ter 2 versões de relatório. A primeira, manual. Eu vou corrigir, vou devolver para você essa corrigida. Você vai fazer as correções que eu falei e vai fazer uma versão digitada. Toda ela digitada. Se precisar fazer gráfico, você usa o Excel. Se precisar fazer tabela, você pode fazer no Word ou no Excel. Então, você vai trabalhar. Como a primeira versão é manual, você vai ter uma semana para fazer e aí já pode começar até a digitar ele, né? Ir adiantando, preparando, para quando receber a correção do relatório, você só faz as correções sugeridas e me entrega. Aí eu vou explicar na época, né? Que você vai me entregar as 2 versões, a que eu corrigi e a que você corrigiu. Porque eu vou abrir as 2 na minha tela do computador e vou ver, opa, fez essa correção? Fez, ok, beleza. Ah, não fez, então, tá? Lembrando, Luiz, a desculpa te média... interromper. Parece que tem gente tentando entrar na sala e não está conseguindo. Vamos ver aqui. Ah, tem um aqui. Ok, que quando eu falo, aí o volume diminui, eu não escuto o plim da... Mas é só falar, alguém me fala que eu imediatamente pergunto, tá? É só me dar um toque. Então, quando você for enviar o corrigido, você vai mandar as 2 versões, a que eu corrigi e a que você digitou, tá certo? Então, a primeira versão é sempre manual, a caneta, em letra legível, tá? Porque o doutor aqui sou eu, então eu não vou ficar preocupado em não entender sua letra. Não adianta falar, nossa, mas minha letra é muito feia. Não. Como eu disse, quando você for trabalhar numa empresa, quando você for trabalhar numa repartição pública, não interessa se a sua letra é feia, não. Você tem que fazer ela legível, tá bom? Então, não é ser feia, é ser legível e em português correto, tá? Você não está escrevendo para o WhatsApp, você não está escrevendo para o Instagram, você está escrevendo para um relatório Luiz, técnico. Sim? Tem gente tentando entrar na sala. Sim, beleza, vamos lá. Ok? Certo? Então, bastante atenção, né, na escrita, na caneta. Lógico, depois que você tiver todo ele feito, Luiz, você vai escanear, né, ou tirar uma foto, transformar em PDF, depois enviar para mim no portal didático, né, em data que eu vou colocar para você. É sempre uma semana depois, né, do que eu solicito, né? Então, hoje nós vamos fazer alguma coisa, mas eu vou enviar para você a atividade mesmo, né, as informações, os dados para você preparar o relatório, amanhã ou depois. Então, eu sempre dou, por exemplo, está previsto aí para o dia 27, que é a próxima quinta-feira. Mas como a nossa aula termina às 6 horas da tarde, eu provavelmente não vou colocar isso hoje para você, então eu vou colocar amanhã. Então, a gente conta uma semana sempre depois que eu colocar. Então, se por acaso amanhã aconteça alguma coisa, eu não consigo colocar sábado, uma semana depois do sábado. Se em último caso colocar segunda, uma semana depois da segunda. Então, vocês não são prejudicados em função, né, do atraso de eu colocar as atividades, exatamente a atividade que você vai entregar na semana seguinte. Tá bom? Deixa eu voltar aqui. Eu vou colocar aqui também, né? Como todos que estão fazendo a disciplina já fizeram a teórica, né? Só para lembrar, eu vou colocar aqui novamente a tabela periódica, né, para ser utilizada, né, para ter as massas moleculares de cada um dos elementos.
para você sempre, ou para todo mundo, usar o mesmo valor numérico, né? Você já lembra, né? Isso eu já dei, sobre casas decimais, 4 casas decimais quando o número for menor que 0 para a massa, 2 casas quando ele for maior que 1, maior que 0, não, né? Menor que 1, maior que 1, no caso das concentrações, 3 casas depois do último 0. O volume nós vamos trabalhar melhor aqui, então, eu tinha falado, né, no semestre passado, que nós íamos usar 2 casas decimais, mas esse semestre você vai aprender quando eu uso uma, quando eu uso 2, quando eu uso 3, e assim sucessivamente. Já permiti. Certo? Então, algumas coisas você já sabe do semestre passado, portanto, o erro não é admissível, né? Erro, por exemplo, né? Que eu podia tirar ponto de todo mundo por não estar de jaleco, né? Já que a aula é prática. Aí eu estou de jaleco, tá vendo aqui? Bonitinho, jaleco novinho, né? O pessoal da farmácia eu comprei lá para tirar as fotos, né? Muito bonito. Certo? Ok? Eu já deixei alguém entrar. Não, a Maria Virgínia entrou? Ok, deu certo, beleza. Tá, agora eu já estou na tela que eu estou vendo vocês. Aí já fica mais fácil. Se alguém tentar entrar aqui, eu já dou automaticamente. Alguma dúvida por enquanto? Se você pode me interromper a qualquer momento, tá bom? Fique à vontade. Então é o seguinte, agora eu vou levantar, já que eu estou aqui no nosso quadro. Se precisar repetir, você fala, tá? Faz de conta que nós estamos aqui todo mundo no laboratório. Então, se precisar repetir, você me fala, eu apago, volto a falar, tá bom? Nosso assunto de hoje é a elaboração do nosso relatório. A importância do relatório, acho que não preciso nem comentar, mas você vai trabalhar, vai fazer seu estágio, você vai fazer sua pesquisa científica, você vai fazer sua extensão, você vai trabalhar numa empresa, você vai ter que, em certo momento, fazer um relatório. Tá? Então, os relatórios podem modificar de composição, mas o básico é sempre o mesmo. Tá? Então, como é que vai ser o nosso relatório? Porque você vai fazer a primeira versão manual e depois vai fazer a segunda versão digital. Então, ele vai ter uma capa. Se a letra estiver muito pequena, vocês me falam, tá? Eu dei uma testada antes e eu achei que essa é mais ou menos. Mas, se precisar, vocês me falam aí do tamanho da letra. Então, vai ter uma capa. O que é essa capa? Nada de florzinhas, nada de coraçãozinhos, tá bom? Nada disso. Vai ter aqui em cima, Universidade Federal de São João del Rei, Campus Centro-Oeste Dona Lindu, aí o seu curso, farmácia ou bioquímica ou outro curso que você estiver fazendo. Então, tudo isso vai estar aqui em cima, tá bom? Tudo isso vai estar aqui em cima. No centro vai estar o título. Vai estar o título. Então, qual é o título dessa prática? Elaboração de relatório, análise disso, análise daquilo, análise gravimétrica disso, análise volumétrica daquilo, determinação do teor de HCl, determinação de cálcio tal, determinação de iodo tal. Então, é o título da nossa prática. Aqui, do lado direito, o nome completo do grupo. Se o seu nome for muito grande, o meu, por exemplo, caberia aqui, Luiz Fernando Soares. Se o seu for muito grande, você abrevia um dos sobrenomes ou um dos seus
Nomes, né, não importa. Ah, Maria J.K. Silva. Sem problema, tá bom? Então, o nome completo do grupo. Lógico, né? Os membros do grupo. E aqui embaixo, a data. Né? Pelo menos a data. Então, a data que você enviou esse relatório. Tá? Então, por exemplo, abril de 2021, maio de 2021, junho de 2021, agosto de 2021. Não a data certinha, 17 de maio de 2021, não. Inscrito, abril barra 2021, maio barra 2021, junho barra 2021, julho e assim sucessivamente. Tá? Então, essa aqui é a nossa capa. Alguma dúvida sobre a nossa capa? Pode escrever em letra de forma ou pode escrever a letra normal, tá? Desde que seja legível em português correto. Vamos olhar aqui no... Alguma dúvida? Não. Ótimo. Esse aqui vai estar gravado também, né? Depois você pode fazer uma consulta. O nosso relatório não vai precisar de índice, tá? Ou sumário. Vão ser Professor, tem umas perguntas no chat. Oi? Tem umas perguntas no chat. Não, é tudo manual. O relatório é manual, tá? Pode misturar BQI com farmácia? Ué, sem problema. Vocês, para mim, são uma turma só. É o mesmo conteúdo? Não tem problema, não. Desde que na capa, coloca na frente do nome, né? Porque como em cima aqui vai ter curso de farmácia bioquímica, aí no nome coloca FAR ou BIOC, né? Para só me identificar, para ficar mais fácil de eu arrumar as notas, aí isso facilita para mim, tá? Primeira versão toda manual, capa, tudo. Segunda versão toda digitada. Então, depois vem o nosso texto, propriamente dito. Então, tem a capa, depois o texto. O texto... Em introdução. O que é introdução? Não, gente, presta atenção. Existem várias maneiras de você aprender a escrever corretamente. No meu tempo, já faz um bom tempo, não tinha Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu tinha que pegar o artigo escrito, ler e reescrever o parágrafo do meu interesse, do jeito que encaixasse no meu texto. Hoje, facilitou de um modo, mas complicou do outro. O raciocínio é o mesmo. Então, por exemplo, se o meu assunto é vidraria de laboratório, vai ter um monte de textos de vidraria de laboratório. Só que, para azar de vocês, eu tenho um programa que, se eu copiar uma parte dos seus textos e jogar lá, lógico que eu não vou fazer isso na sua primeira versão, né? Sua primeira versão é manual. Mas na segunda versão sua, que é digitada, eu vou pegar o seu texto e vou jogar lá naquele programa. Lá ele me mostra quantos por cento ele é igual a de algum autor. Então, por exemplo, ele pode ser 60%, 70%, 80%, 90%, até 100% igualzinho do autor. Eu não aceito mais que 50%. Tá? Eu não posso, como professor, como responsável pelo seu conhecimento, eu não posso aceitar isso. Como é que eu faço, então? Ô, professor Luiz, como é que você faz? É simples. Eu pego a primeira versão, Ctrl+C, Ctrl+V, jogo no meu arquivo. E a partir daquela versão, eu dou o meu jeito de Luiz Fernando reescrever aquilo lá. Ou seja, a ideia continua a mesma, mas o modo de escrever é o meu. Usando mais vírgulas, usando menos vírgulas, dividindo mais frases, aumentando parágrafo. Então, é isso que você está aprendendo. Relatório, gente, não é punição do aluno, não, tá? Relatório, nossa, eu tenho que fazer relatório porque o professor... Não. Relatório
É para você aprender a, daqui a pouco, fazer o relatório corretamente. E era assim que eu fazia. Assim que eu escrevi a minha dissertação, assim que eu escrevi a minha tese de doutorado, e assim que eu escrevo o projeto de iniciação científica, assim que eu escrevo artigo. Esse é o meu modo de fazer. Pego um texto e depois trabalho sobre ele. Por quê? De repente você colocou 2, 3 textos que são muito parecidos, então você junta os 3 num parágrafo só, e assim sucessivamente. Bom, é lógico que você não vai fazer 3 páginas de introdução. Então, a introdução que eu quero é de, no máximo 20 linhas. Ah, Luiz, então, se a minha letra for grande, lembre-se que você vai transformar depois para digital. Digital. Ou seja, eu quero Arial 12. Então, não adianta você escrever com letra grande aqui, que quando você transformar para isso, vai dar 15 linhas. Vai perder ponto na introdução. Então, você vai fazer uma introdução e já vai adiantando. Você já vai digitar. Porque se der 20 linhas no Arial 12, você pode transformar em mais de 20 linhas quando você for escrever. Ou menos de 20 linhas. De repente, sua letra é menor, quando você for fazer a escrita, pode dar 15, 16, 17 linhas. Então, nesse primeiro momento, manual, eu vou ficar atento, mas eu não vou tirar ponto seu por causa disso. Não é? A sua introdução tem 18 linhas. Não. Eu vou fazer isso lá quando for digitado. Então, bastante cuidado, tá? De repente, tirou 9 no relatório, no manual, aí lá no digitado, tá lá 7. Por quê? Ué, porque não foi feito de acordo com o esperado. Tá bom? Então, atenção. Pergunta sobre a introdução? Introdução é o assunto, gente. É o assunto que você vai se tratar. Então, você vai tratar de um assunto, você fala alguma coisa sobre esse assunto, principalmente que ligue ao relatório que você está fazendo. Se eu estou analisando aqui iodo, por exemplo, né? Estou analisando iodo no medicamento para COVID. Ué, se eu for falar em introdução só de COVID, cadê o medicamento, cadê o iodo? Se eu estou analisando iodo no alimento, que é usado para combate de anemia, se eu fizer 20 linhas de anemia, aonde é que eu falei do alimento, do iodo para anemia? Então, cuidado, tá? O grupo está aí para isso. É falar do assunto, mas não é simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V, porque senão não vai ter ligação, né? Não vai ter formatação com uma introdução. Ok? Alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui no chat. O espaçamento é o padrão hoje, né? 2,5 de um lado, 3, 2,5 do outro. Né? O mais importante é a linha, tá? Você não pode nem deixar as margens muito ou menos. Não, você pode fazer na folha de caderno na parte escrita, não tem problema não. Tá? Por isso que eu não vou cobrar no primeiro momento a quantidade de linhas na forma escrita. Porque não tem jeito de eu, né, em função da sua letra, em função do caderno, né, se alguém escreve em folha 4, né, não há necessidade não. Desde que seja a caneta, para eu conseguir enxergar direitinho, né, eu preciso enxergar, tá? Você vai escanear, ou você vai tirar um print para transformar em PDF. Então, precisa estar legível, tá bom? Então, um caderno muito colorido, com uma caneta tal, não fica legível. Então, tirou a foto, olha se para você está legível. Se tiver legível, você me manda, senão dá um jeito de melhorar alguma coisa, né? Senão depois complica para você. Como é que eu vou ler alguma coisa que não está legível? Ok, introdução? Bom, depois... objetivo ou objetivos, né? Vai depender do que a gente estiver trabalhando na aula, tá bom? Então, quais são os objetivos da prática? Objetivo esse, aquele, isso ou aquilo, tá? Objetivo. Depois, metodologia.
Metodologia nada mais é do que você escrever como você fez o procedimento. Só toma cuidado aqui. Não usar termo pessoal, ou seja, eu pesei 10 gramas, nós pesamos 10 gramas. Não. Relatório não se usa termo pessoal, tá bom? Pesou-se 10 gramas, mediu-se tanto, né? Calibrou-se tal equipamento, tá? Não foi eu calibrei, ou nós calibramos, não. Tá sempre no impessoal, nada de pessoal, tá bom? Certo? Não posso escrever, será pesado. Não. Você já fez. O relatório é o resultado de uma prática. Então, foi pesado tanto, foi utilizado tanto, tá? Não será, porque não vai ser. Ninguém vai fazer, porque já foi feito e está descrito no nosso relatório. Certo? Dúvida em relação à metodologia? Metodologia pode ser separada em item A, B, C, ou traço, né? Vai depender da quantidade de itens, né? E para você se organizar. Depois, a ideia é o seguinte: quando eu pego o meu relatório, eu tenho que ler, assim, nossa, se eu chegar num outro laboratório, eu consigo reproduzir esse relatório, tá? Esse procedimento, né? Ou essa análise. Esse é o objetivo do relatório. Seu chefe vai pegar e vai olhar, opa, fez direitinho, o assunto está de acordo, o objetivo está, a metodologia está de acordo com o objetivo, lógico, né? Se eu, no objetivo, eu propus alguma coisa, a metodologia está, não, como eu fiz aquilo lá, ou aquela coisa, ou aquela análise, ou aquele procedimento. Depois, os resultados. Resultados. Resultado é um texto indicando o que você fez. Ou seja, na tabela 1, encontra-se ou é mostrado os resultados obtidos no item A do procedimento. Ou, na tabela 1, são indicados os teores de fosfato encontrados na análise, etc, etc. Eu não quero simplesmente tabelas lá no texto. O texto tem que escrever os resultados. Então, você vai escrever no item 1 do procedimento, ou seja, né, quando o item for muito grande, você se refere ao item. Se for pequeno, então, por exemplo, na análise de fósforo da amostra 1, foram encontrados tantos por cento de fósforo, ou de fosfato, ou de iodo, ou de qualquer coisa. Quando são vários resultados, aí você põe na tabela. E depois escreve alguma coisa da tabela, lógico. O que é a tabela? Então, bastante cuidado em confundir tabela com quadro. Tabela é uma coisa. O que é uma tabela? A tabela tem que ser enumerada, tabela 1, tabela 2, tabela 3, 4, sucessivamente. Aqui, na frente, eu coloco o título da tabela. O que está mostrando os resultados? Resultados obtidos da análise disso, daquilo, daquilo. Volumes obtidos disso, disso, daquilo. Concentrações obtidas a partir disso, disso, daquilo. Certo? Então, você vai escrever de acordo com o que você vai pôr na tabela. Não é resultados, tá? Não. Título é alguma coisa que a pessoa leia e entenda do que se trata a nossa tabela. E a nossa tabela só pode ter traços horizontais. Aqui, eu coloco o nome das colunas. Quando eu acabar os meus resultados, eu fecho a minha tabela com um traço. Então, o nome da minha coluna, os dados, o nome da minha coluna, os dados. Lembrando que aqui em cima
tem que ter a unidade do seu resultado. Você não vai escrever gramas, gramas, gramas aqui, não. Você vai colocar uma vez gramas lá e aqui não precisa mais nada. Ou seja, minha tabela vai ficar limpa, não vou ficar repetindo. Se for litros, então tem litros e aqui os resultados de acordo com as casas decimais que nós vamos trabalhar dependendo do resultado. Isto é uma tabela. É assim que você vai preparar a tabela para o relatório. Tem a quantidade de linhas? Sim, né? Nós já colocamos ali 20 linhas. Isso, só a introdução. O restante vai depender do nosso procedimento. Né? Vai ter prática, vai ter 2, 3 objetivos. Tem um que vai ter um objetivo. Tem prática que vai ter 4, 5 tabelas. Vai ter um que vai ter uma tabela. Tá? É só a introdução que é um padrão a ser seguido. Perguntas na tabela, gente? Lembrando, hein? Eu não vou simplesmente colocar a tabela, não. Vai ter um parágrafo introdutório. Na tabela 1, são observados os resultados, etc, etc, etc. A partir da tabela 1, que é exatamente a discussão. Quando você for fazer a discussão, você vai fazer o seguinte: observando os dados da tabela 3, eu posso afirmar que a amostra 1 deu erro, a amostra 2 está bom, a amostra 3 está bom, o teor da amostra 1 é tanto, tá bom. Entenderam? Então, na discussão, eu cito a minha tabela. Então, no resultado, eu coloco. Na tabela tal, são mostrados os resultados. Na discussão, eu uso essa tabela. Então, observando os resultados da tabela, a partir dos dados da tabela, ou a partir dos resultados da tabela 1, 2 ou 3, e aí você discute o que interessa. Lógico, para eu discutir, eu tenho que ter uma referência. Algumas situações nós não vamos ter, então a nossa discussão vai ser bem curta. Agora, outras, por exemplo, se eu vou analisar cálcio e leite, eu tenho um monte de referências bibliográficas que fala qual é o teor de leite normal, né, de cálcio normal no leite. Então, a minha discussão vai ser assim. Observando os dados da tabela 2, o teor de cálcio médio foi 10%, mas no leite vendido comercialmente é 20%. Então, você está discutindo usando o quê? Referências para fazer a sua discussão. Ok? Então, uma tabelinha bonitinha você faz no Excel, né? Ou faz até no Word direto. Alguma dúvida na tabela? Não. Vou apagar aqui, por quê? Em algumas situações, eu vou pedir para você fazer um gráfico. Então, em vez de tabela, vai ser o gráfico. Então, o gráfico é a mesma coisa. O número do gráfico. Gráfico 1, 2, 3, 4. O título do gráfico. Percentuais obtidos, porque é gráfico, né? Curva de titulação, né, que nós já vimos no semestre passado, né? Uma curva de titulação do ácido HCl 0 mols por litro, com NaOH 0 mol por litro. Então, o título do gráfico. E o gráfico em si, lógico. Né? O que eu vou pedir só para vocês aprenderem. Então, está aí o meu gráfico, né? Por exemplo, isso aqui. Então, está aí o meu gráfico. Tem que ter as unidades. As unidades do gráfico, por exemplo, se for de eixo XY, ou se for de barras, né? Tem que ter as unidades. Eu só não quero, e aí você vai aprender com calma, você vai ter tempo, é aquele traço que vem aqui, tá vendo? Quando você importa direto do Excel, ele traz esse risco aqui, ó. Eu não quero isso, tá? Ó. Ele tem que vir limpinho, tá bom? Não tem aquele negócio gráfico 1 que aparece aqui, legenda, não. Por quê? Você vai escrevendo o texto. No gráfico 1 é mostrado a curva de titulação do NaOH com HCl, por exemplo.
depois você vem na discussão, observando a curva de titulação do gráfico 1, eu posso falar isso, isso e isso aqui. Tá certo? Então, tá vendo? Então, você sempre mostra os resultados e cita na sua discussão. Tá certo? Então, bastante atenção. Ah, ô Luiz, mas peraí. Na minha versão manual, como é que eu vou colocar o gráfico? Ah, não, peraí, né? Calma aí. Ô Luiz, é assim, assado, mas nem tanto. Uma tabela você consegue fazer manual tranquilamente, né? Tranquilamente você faz. No questão do gráfico, o telefone está tocando, tá, gente? Mas quem é que liga 20 para 6 da tarde, né? Numa repartição pública, né? Só eu dando aula aqui mesmo, né? Então deixa tocando lá, fica como música de fundo. Quando você for fazer o manual, aí você imprime, recorta e cola no seu manual, tá bom? Eu não vou falar para você fazer um gráfico bonitinho, né? No meu tempo, nós fazíamos em papel milimetrado. Hoje em dia, vocês nem devem saber o que é um papel milimetrado. Então, vamos fazer no Excel, corta e cola. Se você não quiser colar antes do escaneamento, deixa o espaço lá. Quando você for fazer o seu arquivo escaneado, você joga ele lá dentro. Aí vai depender da sua tecnologia aí para trabalhar com essas informações. Tá bom? Não pode legendar o gráfico? Como você vai? Por exemplo, nesse caso aqui, que só tem uma informação, não há necessidade. É lógico, se o gráfico for, se vai vários, aí você coloca lá, né, o HCL, por exemplo, HX, HY, e assim vai sucessivamente. Tá? Aí vai depender, né, se você vai fazer um gráfico de pizza, por exemplo, aí você vai ter que ter legenda. Se for fazer um gráfico de barra, né? Então, tenta deixar o gráfico mais limpo possível. Então, se você conseguir colocar no texto, se você, por exemplo, então você tem A e B, né? Como o nosso relatório, se você quiser entender, ou se você dominar, você pode fazer ele colorido. Mas, como, né, nós vamos fazer digitado e tal, não há necessidade de fazer colorido. Aí você indicando, você já sabe aqui na discussão, né, observando os resultados comparativos entre a amostra A e B, um deu tantos por cento, outro deu tanto por cento, então, tá, isso vai depender do gráfico que você estiver trabalhando. O que eu não quero é mexer de coisa aqui, tá? Quanto menos coisa tiver, quanto mais limpo o gráfico tiver, melhor, tá? É isso que eu estou querendo mais, tá? Bom, alguma dúvida nos gráficos aí? Alguém já perguntou? E também é o seguinte, como eu vou corrigir o seu relatório primeiro, alguns errinhos que você tem no primeiro, depois você vai corrigir no segundo, lógico, né? Lembrando que é média, hein? Então tem que caprichar no primeiro para conseguir uma nota boa somando a média, tá? Não é a maior nota, não, é média, hein? Não esquece. E por último, a conclusão. Conclusão é a parte mais chata de fazer um relatório, né? Porque é muito complicado você concluir uma coisa que, por exemplo, se presencialmente já é complicado, virtualmente, então, tá? Então, tente, minha sugestão, dá uma lida em alguns artigos e vê como o pessoal escreve a conclusão, né? E aí você coloca algo parecido, tá? Porque a conclusão é muito pessoal, vai depender muito do seu relatório, né? Se é um relatório mais formal, você vai apresentar para a diretoria, ou se é um relatório que você vai mostrar para o chefe do seu setor, então vai depender que tipo de conclusão que você vai trabalhar, tá? Então, a conclusão, eu olho, lógico, se foi feito, olho se tem português correto, tudo, mas você não vai perder ponto se eu não concordar com a sua conclusão. Eu só vou fazer as sugestões, tá bom? E, por último, se você utilizou alguma referência na introdução, tá? Então, lá na introdução,
eu falei que o teor de cálcio no leite em pó, sei lá, é 5%. Aí você vai citar, né? Põe um umzinho lá, ou 2, 3, 4, e vai lá na referência e coloca a referência. Dá uma olhada, atualmente, a ABNT muda quase todo dia, né? Mas você vai pegar a última versão e aí você vai escrever corretamente, tá? Não é simplesmente jogar lá, não, tá? Escrever corretamente, de acordo com a ABNT, a última ABNT. Como são 4 pessoas no grupo, né? Então dá para bastante gente pesquisar. Se todo mundo trabalhar, não fica pesado. Que uma coisa é, não, gente, pode deixar que eu escreva a metodologia. Você vai escrever e depois você manda para a pessoa que está organizando. É uma letra só para o relatório, tá? Não quero um relatório com 4 letras, com 4 papéis diferentes, não. Por quê? São 4 pessoas no grupo, então cada um vai ter que trabalhar com 2, cada um vai ficar só preocupado com 2, de fazer a correção, né? E etc. Tá bom? Então tá aqui o nosso relatório da Química Analítica Experimental 1, né? Porque a 2 é instrumental, e tem outros detalhezinhos que você pode trabalhar. Ok? Beleza? Alguma dúvida aí? Alguma dúvida? Bom, então nós temos ainda mais 12 minutos de aula. Vou falar... Professor, Oi? as referências também têm que ser escritas, né? Isso, tudo manual. A primeira versão, digitada a segunda versão. Tá? Tá bom, Eu sei que muita obrigada. gente não lembra o que é uma caneta, né? Como é que se escreve o caderno, mas... Oi? Pode falar. Alguém ia falar? Não? Bom, a nossa atividade, para você entregar na semana que vem, é sobre o teste Q. Nós já falamos isso no semestre passado. Então, isso vai ser moleza. Isso vai ser mais para a gente aquecer, para a gente pegar o primeiro relatório. Então, a introdução vai ser sobre o teste Q. Tem um monte de referências, né? Ô, gente, por favor, você já deve ter visto em algum lugar, não existe referência a Google, não, tá? Você pesquisa no Google, entra no artigo, ou entra na revista, aí você olha na BNT como é que você cita a revista, no artigo, no livro, capítulo, etc, etc, tá? Não existe referência www.google.com.br, por favor, tá? Você já sabe disso. Então, o nosso assunto é teste Q. No semestre passado falei para vocês, mas agora não. Agora eu quero um relatório sobre o teste Q. Relatório. Então, a introdução vai ser sobre o teste Q. O objetivo é a utilização do teste Q em resultados de volume, tá? Então, qual que é o nosso objetivo? Eu vou usar o teste Q para trabalhar com volumes. Tá vendo que eu não vou escrever o objetivo, porque cada grupo vai montar a partir do que entender das coisas. Então, eu vou te mandar um monte de resultados e volumes e você vai fazer tabelas e gráficos para colocar no relatório. Então, a parte do objetivo é utilizar o teste Q nos cálculos de volume. A metodologia, mesma coisa, né? Você vai mostrar aquela formulinha de cálculo do teste Q. Qual é a metodologia? Utilizar o teste Q aí eu vou falar para você, eu quero 90%, 95%, 99%, lembra, né, que é tabelado, né, o valor do teste Q varia. Então, eu vou te falar isso, ou amanhã, ou no máximo sábado, aí você tem uma semana para entregar. Então, eu vou te mandar os valores que eu quero que você trabalhe, qual é o percentual estatístico que eu quero que você trabalhe. Então, a metodologia é essa. Como você vai fazer? Vou utilizar o teste Q, cuja fórmula é tal, nos dados apresentados. Aí, num primeiro momento, você já pode colocar, em vez de colocar no resultado, aqui lá, você vai colocar o quê? Os dados que eu te mandei. Então, na metodologia,
utilizar o teste Q para esses dados aqui. Tabela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, vai. Nos resultados, eu quero o teste Q. Então, você já vai escrever. A tabela 1 mostra os resultados do teste Q a 95% da tabela... Desculpa. A tabela 6, por exemplo, mostra os resultados do teste Q a 90% da tabela 1. Depois o outro da tabela 2, o outro da tabela 3 e assim sucessivamente. Tá certo? Então, vai ter tabela na metodologia, vai ter tabela dos resultados. Depois vem a discussão. O que você vai discutir? Bom, observando os valores da tabela 6, dos 20 resultados, 6 foram eliminados. Por quê? Porque o teste Q deu maior do que o permitido. Os da tabela 10 deu tanto. Tabela 11 não houve necessidade de eliminação de nenhum dos resultados, porque todos estão abaixo do teste Q, que tem o tal valor, abaixo ou acima, né, do que nós estamos trabalhando. Ok? Depois, a discussão, aí você pode falar do teste Q, né, no final, comparando a tabela, né, a tabela 1 teve 10 vezes mais elementos rejeitados do que o da tabela. Então, porque você já tem as informações, você vai comparar, discutir, né? Se eu pegar 95%, 90%, no caso das tabelas tais e tais, não houve influência do TSQ, ou seja, não houve eliminação de resultados, mesmo tendo 90%, mesmo tendo 95%, e assim se discute. Conclusão, aí, fique à vontade, né? Para concluir o que você... o seu grupo, né? Desculpa, quando eu falo você, o seu grupo precisar. O TSQ, a teoria está no nosso material, né? No material passado que você tem, então você consegue. Então, eu não vou explicar novamente o TSQ. Lógico, né? Que você pode e deve, né? Eu vou abrir um fórum lá no portal, então, se você tiver dúvida, você coloca, tá? Eu já falei isso para todo mundo que fez a minha matéria. Quando você fizer uma pergunta, faça uma pergunta objetiva, com informações que eu possa responder, né? Se você colocar alguma coisa que eu precise responder, resolver para você, isso eu não faço, né? Eu faço respostas de acordo com as dúvidas que eu possa te ajudar, e não simplesmente responder. Então, você vai rever novamente esse vídeo que eu vou disponibilizar, e aí, não, eu ainda não entendi isso. Aí tá. Mas não é para daqui a 10 minutos, antes de estudar um pouquinho junto com o seu grupo, selecionar as pessoas que vão trabalhar com você, né? Então, gente, vamos tal. Aí, gente, todo mundo entendeu? Essa é a primeira pergunta. Você vai fazer seu grupo de 4 pessoas? A primeira pergunta no grupo do Zap. Gente, e aí, tá claro? Todo mundo entendeu a introdução? Isso, aquilo. Aí vocês discutem entre si. Não, esse ponto eu não entendi. Todo mundo... e alguém fala, não, gente, é assim, assim, assado. As 4 pessoas não conseguiram, aí mandam uma mensagem para o Luiz no fórum lá, que de repente essa dúvida é também do restante da galera. Tá? Lembrando que a primeira versão eu vou corrigir e devolver. Então, cuidado só que agora é a soma e a média, né? Então, não deixa muito bagunçado, muito ruim no primeiro, não, para dar tempo. Combinem entre vocês, dentro do possível, né? Fazer o relatório com 2 dias para mandar para as pessoas, né, a versão rascunho, para fazer as sugestões e depois enviar. Por quê? Quando eu falo que uma pessoa é responsável, não significa que se a nota for ruim, a culpa é dela, não, hein? Por favor. Tá? Vocês são um grupo de 4. Então não tem essa história, não. Mas fulano fez um relatório muito ruim. Não foi fulano, não. O grupo fez. Então, faça o favor. A última coisa que eu vou falar para a gente terminar a aula é o seguinte, olha, eu não gosto. Eu acho que na minha vida acadêmica e profissional, eu já trabalho com pessoas que eu gosto muito, com pessoas que eu gosto menos. Eu não falo que eu não gosto de pessoa porque eu não perco tempo em não gostar de alguém. Ainda bem, né? Eu tenho vários defeitos, mas esse eu não tenho. Acho que não tem ninguém que eu não goste. Eu simplesmente não tenho interesse. Por favor, se alguém do grupo, são 4 pessoas, se 3 pessoas do grupo podem entrar em contato comigo e falar assim, ô Luiz, esse relatório aí você pode dar 0 para fulano de tal, porque não ajudou em nada. Aí a outra pessoa
não vai fazer chibique, não vai colocar fake news na internet, não. Vai simplesmente falar, não, tá certo. Nesse relatório, eu não fiz nada, portanto, a minha nota tem que ser 0. Tá? Não quero, briguinhas. Tá certo? Não, vamos conversar, né? Todo mundo aqui é adulto, né? Vamos tentar conversar, vamos tentar entender as coisas, tá? Vamos nos crescer junto na forma de grupos. Depois de se formar, aí você vai fazer um concurso com um concorrente, mas independente do concurso ser concorrente, a pessoa não deixa de ser ela, não, tá? Simplesmente aquela situação, tá? Em último caso, a pessoa se sentir, né, fora daquele grupo, vocês entram em contato comigo, tá? Aí eu tento encaixar você em outro grupo. Jamais vai ter grupo de 1, 2 ou 3 pessoas. Então, não, Luiz, eu não dou conta. Papai, mas peraí, eu tiro você de cá, jogo num outro grupo. Então, aquele grupo ali agora vai ter 3 pessoas, o outro grupo vai ter 5 pessoas, sem problema. Mas isso em último caso. E com justificativa. Justificativa não significa eu não gostar do cabelo, da cor dos olhos da outra pessoa, não, tá? Justificativa tem que ser tudo para mim. Justificativa tem que ser plausível. Não vou questionar, não vou questionar outras pessoas, não. Eu só gosto de eu entender o que está acontecendo. Eu sempre tento ajudar as pessoas, né? O relatório é sempre 7 dias depois que eu coloco os dados. Então, se eu colocar amanhã, é para sexta que vem. Se eu colocar sábado, é para sábado que vem. Se eu colocar domingo, vocês não acreditam, né? Mas eu trabalho sábado, domingo, né? Faço coisas em casa, tudo. Então, se eu mandar domingo, é para o outro domingo. Se eu mandar segunda, para outra segunda. Mas eu vou tentar, né? Enviar no máximo até amanhã. Hoje não, porque né, já são 6 horas, já está tudo escuro, né? Então, né? Não há necessidade. Tá bom? Mais alguma coisinha? Alguma dúvida? Então, nós vamos parando por aqui. Até semana que vem. E eu vou complementando coisas, tá? Todo mundo tem meu e-mail do semestre passado. Então, se você quiser escrever algum e-mail, falar alguma coisa que não pode ser falado em grupo ou no fórum, não tem problema não. Fique à vontade e eu tento responder o mais rápido possível. Tá bom? Então, um abraço a todos. Boa sexta-feira, né? Bom final de semana a todos e a todas. Até mais, gente.